Olá, sejam todos muito bem-vindos então à nossa aula sobre SLP. E no assunto de hoje então, trataremos então da linguagem de programação Ladder. A linguagem Ladder então, ela é uma programação, é uma linguagem, mais comum e a mais difundida. É também conhecida como linguagem de diagramas de contatos, por quê? Porque ela se assemelha muito com os diagramas elétricos, de painéis e controles a relés e contatoras. Ela foi a primeira linguagem desenvolvida para a CLP. Ela é uma linguagem gráfica baseada em símbolos elétricos, sendo que os principais são os contatos e as bobinas, e também faz a representação numa rede de conexões, de relés temporizadores, contadores, comutadores, faz operação matemática, conversões de variáveis, enfim. É uma linguagem bem completa. Para desenvolver a linguagem Ladder, a programação em Ladder, é necessário então algumas regras. O que é a linguagem Ladder propriamente dita? Ela é composta então de duas barras verticais, uma à esquerda e uma à direita, que fica localizada no ambiente de programação. Vejamos aqui então, essa aqui é a barrinha da esquerda e essa aqui então a barrinha da direita, onde estão localizados lá no ambiente de programação. A programação ela consiste então em criar uma corrente virtual através de símbolos gráficos inseridos então entre essas duas barrinhas. Correto? Então, essa aqui, a ideia da linguagem Ladder é criar um caminho para a corrente elétrica da barra da esquerda para a barra da direita. Então é isso que vai acontecer ao longo da programação. Para controlar então essa corrente, devemos utilizar elementos de entrada que têm a principal função de bloquear ou liberar essa corrente elétrica. Os elementos de entrada de sinal eles podem ser associados somente entre a primeira e a penúltima coluna da lógica. Esses elementos eles podem ser associados em série e em paralelo dentro da lógica. Então, por exemplo, aqui nós temos esses componentes aqui, todos eles associados em série. Lembrando que é só até a penúltima coluna. E esses outros componentes aqui, situados aí, colocados dentro do ambiente de programação em paralelo. Então é mais ou menos assim que funciona esses componentes de entrada. Já os elementos de saída, o que eles fazem? Eles alteram os seus estados conforme a existência ou não de uma corrente virtual. Somente pode ser utilizado na última coluna e não pode estar associado em série, apenas em paralelo. Então vejamos aqui. No momento em que a corrente virtual ela é criada através dos elementos de entrada, os elementos de saída, aqui as bobinas, enfim, elas serão acionadas. Lembrando que elas só podem ser colocadas em paralelo e nunca podem ser colocadas em série, mesmo porque eu não consigo fazer isso no ambiente de programação. Já os contatos. Os contatos eles trabalham então com acionamentos. A instrução de lógica direta, no caso um contato normalmente aberto, NA, ele tem na programação o mesmo nível lógico vinculado então ao endereçamento, ou seja, quando coloca nível alto no endereço, o contato da lógica Ladder então ele passará a fechar. Já um contato NF, ela é uma instrução de lógica inversa. Ele tem na programação o nível lógico inverso vinculado ao endereçamento, ou seja, sempre que eu coloco nível alto na entrada, ou seja, no endereço do CLP, o contato na lógica Ladder ele passará a ficar aberto. Então ele está representado fechado. Quando eu aplico o nível alto na entrada do CLP, esse contato lá no Ladder ele abre. As bobinas então. As bobinas elas podem ser normalmente aberta ou normalmente fechada. A bobina normalmente aberta ela é energizada quando a variável booleana associada é verdadeira, ou seja, ao criar o caminho para a corrente virtual, lá no ambiente de programação, uma vez satisfeita todas as condições para que a corrente virtual chegue até a bobina, essa bobina, por exemplo, aqui a Q0, ela vai ser acionada. Já a bobina NF, ela é o contrário, ela é energizada quando a variável booleana associada é falso, ou seja, ela vai estar acionada no momento em que a corrente virtual for satisfeita, esse contato ele passará a ficar aberto. Então, pessoal, na verdade era isso. Nós teríamos aqui para começar a introdução aí à linguagem de programação. Não tem como nós darmos sequência na linguagem de programação sem antes falar aí da principal linguagem de programação, que é a linguagem Ladder, e como é que funciona então o princípio de contatos, bobinas e ambiente de programação, certo?
Nos vemos então no próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos.